O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Desculpa pelo vídeo passado, a voz estava só o pó, o serviço tá complicado. Mas enfim, trouxe essa obra nova aqui pra vocês. É nova só aqui no canal, né? Porque ela já saiu faz tempo, só que é top demais, velho. Então, se você gostar dela, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O cão de caça da família Baskerville, Vicker Van Baskerville. Esse cão de caça, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família, foi falsamente acusado de conspirar com os demônios, e o destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto esperava sua morte, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria mais como um cão raivoso caçando lebres. Então, vemos uma visão do que parece ser um berço e muitos bebês chorando em volta. Então o protagonista pensa: hã? Que lugar é esse? Meu corpo, ele tá tão pesado e tem algo fazendo barulho aqui. Não me diga que esse é o inferno? Então vemos Mansão Baskerville e está no berçário com vários bebês chorando. Então chega um homem e diz: vermes insignificantes. Então nos é apresentado patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville. Então ele diz: nenhum deles aqui parece ser útil. Pelo jeito dessa vez só tivemos lixos. Só que então ele se surpreende com algo. Diz o quê? Então ele olha para o nosso protagonista e diz: pelo menos um desses vermes é menos barulhento que os demais, não é mesmo? Levem as crianças para o berço de espadas. Então as pessoas que estavam em volta dizem: sim, senhor. Então o prota pensa: o principal culpado pela minha incriminação e execução, Hugo Le Baskerville. Então ele pensa: nossa, mas Hugo parece estar mais jovem. Então agora eu tenho certeza. Eu, Vicker Van Baskerville, voltei à era de quando eu era criança. E essa era a vida que eu tinha antes de me tornar um cão de caça. Por ter nascido como um filho ilegítimo da família, eu não recebi a melhor das criações. Os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações. Assassinato, espionagem, emboscadas e etc. Eu tive que lidar com todos os tipos de atos ruins. Tudo para que os Baskerville pudessem ser a melhor entre as 7 grandes famílias. O motivo da minha lealdade era simples. Eu só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos. A longa luta contra os demônios acabou com a vitória da humanidade. E a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou toda a sua vida pela família foi o abate. Motivo pelo qual eu fui executado. Foi porque eu era um cão de caça que sabia demais. Não quero mais viver uma vida como aquela. O que eu quero agora é vingança. Mas não tem nada que eu possa fazer nesse corpo de um recém-nascido. Mas ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade para ficar mais forte. E agora, o que eu mais preciso é ficar mais forte. Então nos é apresentado o berço das espadas. Uma das provações às quais os filhos dos Baskerville precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas e têm sua coragem testada enquanto vão em direção ao rio Estige. O rio Estige é o lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Contudo, o número de crianças que podem se beneficiar desse efeito é limitado. Na tentativa de chegar ao rio Estige primeiro, na minha antiga vida, era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas. Mas eu acabei sendo ultrapassado pelos meus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente. A bênção do rio Estige será só minha. E vemos o prota caindo dentro do rio Estige. E lá ele vai se afogando aos poucos, mas seus ferimentos vão se curando. E ele pensa: o rio Estige está me mudando por completo. Tenho certeza de que ter um início
de vida diferente será uma grande mudança em meu futuro. Eu preciso aguentar o tanto que eu puder aqui dentro, porque quanto mais eu aguentar, mais eu vou ser poderoso. Então vemos os figurantes gritando do lado de fora do rio. Precisamos tirá-lo de lá. Se ele passar mais tempo submerso no rio, vai acabar morto. Vamos pegar ele, precisamos secá-lo logo. Então o Hugo começa a dar risada e diz ao mordomo que está do lado: Ei, Barrymore, quanto tempo desde que ele submergiu no rio? Então Barrymore diz: Acho que se passaram 7 minutos. Esse se chama John Barrymore, mordomo da família Baskerville. Então Hugo diz: 7 minutos? Ele pode mesmo morrer. Então o figurante diz: Senhor Patriarca. Então Hugo diz: Garoto, saia daí agora. Então o Prota pensa: essa voz é do Hugo, mas não é como se fosse tão fácil assim voltar lá pra cima. Eu tenho que me esforçar para absorver o máximo de poder que eu puder. Então o Prota começa a puxar aquela água para dentro. Então ele não aguenta mais. Então o Prota pensa: preciso me acalmar, ficar calmo e resistir, aguentar o máximo que eu puder aqui dentro. Só que então vemos alguém o tirando de dentro, e esse alguém era Hugo. Então Hugo diz: olha só para ele. Não satisfeito em só mergulhar no rio Estige, você também bebeu a água dele? Então, em tão pouco tempo, seus dentes até cresceram. Qual é o nome dessa criança, Barrymore? Então o mordomo responde: Vicker Van Baskerville. Então Hugo diz: Vicker, parece que um filho ganancioso nasceu em nossa família. Então Prota pensa: pode me amar o quanto quiser, Hugo. Por enquanto, eu preciso afiar as minhas presas, para que algum dia eu possa morder e rasgar o seu pescoço e sumir com os Baskerville da história. Eu, Vicker Van Baskerville, farei isso com minhas próprias mãos. Eu, um filho ilegítimo de Hugo Le Baskerville, Vicker Van Baskerville. Aos 8 anos, ele era um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos, ele era o principal em missões de assassinatos, reconhecimento e subjugação. Aos 29 anos, ele foi restringido pelos talentos de família direta e percebeu suas limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Aos 35 anos, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição e já havia matado muitos demônios. Aos 39 anos, a grande guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos. E aos 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como um cão de caça. E a sua recompensa foi as falsas acusações, calúnias e a sentença de morte. Então Prota vai acordando e pensa: isso é um berço? Isso significa que eu consegui passar pelo rio Estige. Aí o Prota tenta se mexer dentro do berço e pensa: com tudo isso que eu tenho agora, eu tenho um ponto de partida muito melhor do que antes. Então vemos alguém chegando com uma caixa. Então o Prota pensa: senhora? Aí fala: por que alguém ia colocar isso no berço do jovem Vicker? Então o Prota pensa: senhora? Então ele diz: ninguém dá-lhe algo por ser um filho legítimo. Então vemos aquela caixa dentro do berço e ela vai se abrindo. O Prota pensa: isso é mamba sangrenta? Daí o Prota morre. Não, né, gente? Ele não morre, senão ia ter Mauá pra gente acompanhar. O Prota diz: não me diga que colocaram 2 serpentes raras só pra me assassinar. Não há muitas mulheres entre os Baskerville que seriam chamadas de senhora. Isso claramente está sendo feito para reduzir o número de competidores na linhagem. Então as cobras começam a fazer o sinal lá, aquela língua delas lá, e o Prota pensa: mas então realmente estão tentando assassinar uma criança no berço? E o Prota agarra aquelas 2 cobras com as suas mãos e começa a rir igual um pescotapa e diz, como esperado dos Baskerville. No episódio passado, alguém tinha colocado 2 cobras no berço do Prota.
Mas então vemos um berço ensanguentado, e no dia seguinte, uns figurantes aleatórios chegam no berço do Prota e ficam aterrorizados. Então as pessoas da casa Baskerville viram a cena aterrorizante de um bebê dormindo pacificamente, encharcado de sangue de serpentes venenosas. E era o Prota, claro, né? Porque o bicho é brabo. Então todas as babás que trabalhavam naquele dia foram torturadas e executadas. E o motivo pelo qual as serpentes mortas estavam no berço não foi descoberto. Apenas uma única pessoa estava vendo tudo e sabia de tudo por trás, e esse era o nosso Prota. Mas assim, 8 anos se passaram, e os cadetes estavam assistindo a aula, e o professor dizia: Senhoritas e rapazes, hoje vocês aprenderão a manusear espadas. O estado em que não é possível imbuir mano na espada, aqueles que chegam a isso são chamados de iniciante da espada. O estado em que consiga imbuir mana mesmo que fracamente, aqueles que conseguem isso são chamados de especialista da espada. O estado em que exala uma aura líquida, aqueles que conseguem isso são chamados de graduados da espada. E finalmente, o estado em que a aura se solidifica e é possível mudar o formato de acordo com a vontade. Aqueles que alcançam isso são chamados de mestres da espada. Então ele diz: o patriarca da casa Baskerville, o Sr. Hugo, é um mestre da espada, e os novatos ficam impressionados. Mas o Prota pensa: o Hugo já se tornou um mestre da espada, eu vou ter que recuperar todo o meu poder antes da regressão, antes da cerimônia da maioridade. Então o professor fala: o jovem mestre Vicker está perdido em pensamentos novamente? E pensa: um corpo mais forte por ter mergulhado por 7 minutos no rio Stygia, e uma mente mais clara que o torna capaz de entender perfeitamente tudo. O jovem mestre Vicker tem uma grande diferença, na verdade gigantesca, de talento para os outros jovens mestres. O senhor ficará feliz em saber que as conquistas do jovem mestre Vicker. Então o Prota pensa: quantos anos será que levará até eu conseguir matar o Hugo? Nosso protagonista, o Vickers, com 8 anos. Então, trigêmeos olham para ele com uma cara de pesco-tapa. Então se passa a aula e tem alguém empurrando o Prota. E eles dizem: ei, Van Lixo. Então vemos que são os trigêmeos. E um deles fala: não está tendo bastante rumores estranhos sobre o filho ilegítimo Van? E o outro diz: está. E o outro fala: sim, estão. Então eles dizem: você mergulhou por 7 minutos no rio Stygia e ainda por cima matou 2 serpentes enquanto estava no berço? E o Prota fica em silêncio. Então ele pensa: eu conheço bem esses caras. Foram aqueles caras que me atacaram quando eu estava fugindo depois das falsas acusações, também conhecidos como o Tridente de Hugo Le Baskerville. Então os trigêmeos começam a dizer: pare de inventar histórias, você só está inventando isso, pare com essas baboseiras. Então somos apresentados aos irmãos. Na esquerda o mais velho, no meio o do meio e o da direita o mais novo. Mas não fala o nome deles. Só fala assim, irmãos. Então eles dizem: nós não gostamos de você, você sabia disso? E o outro diz: sabia. Nossa, velho, isso aqui tá muito chato, esse cara. Então o Prota pensa: eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui 10 anos. Talvez seja melhor eu já cuidar desses problemáticos com antecedência. E um deles coloca uma adaga perto do rosto do Prota e diz: eu ouvi que aqueles que mergulham por muito tempo no rio Stygia ganham pele de aço e não se machucam com nada. Então, você não vai morrer se eu te esfaquear, não é? Né? Não vai não, né? Então os outros dizem: irmão mais novo. Entendido, irmão mais velho. Então eles saem, ficam de guarda, enquanto o irmão do meio fica ali, segurando a respiração do Prota. O Prota fica na dúvida. Então o Huguinho fala: você ficou 7 minutos no rio Stygia, não? Então acho que 3 minutos com a mão tampando sua respiração não vai ser o suficiente. Então o Prota pensa: dizem que quando crianças eles eram mais cruéis. Então isso era mesmo verdade. Vou só seguir o jogo deles. Então os dois pensam: não tem como uma lenda como aquela ser real. Isso depois de 1 minuto. Aí passam 3 minutos e eles: ele tá aguentando bem. Nossa, ele tá aguentando bem demais.
Então se passam 10 minutos e os dois ficam em choque. E o que estava segurando a respiração do Prota pensa: "Isso é sério?" Então eles dizem: "Isso não é divertido, solta ele." E o outro fala: "Solta ele." Então o que estava segurando o Prota fala: "Soltei." Então vemos que a mão dele está saindo sangue. E o Prota acabou de morder ele, cospe fora um pedaço de pele. Então eles gritam e falam: "Ei, o que você está fazendo?" E o Prota olha com uma cara de pescotado e fala: "O que foi? Ele não disse que ia deixar a mão?" Eles olham pro Prota e dizem: "Nós não temos medo de você." E outro fala: "Isso, não temos medo." E o que foi mordido diz: Eu tenho medo, eu tenho medo." Seus irmãos mais velhos olham pra ele e ele fala: "Ele arrancou um pedaço de mim fora." Então seu irmão mais velho diz: "Calma, depois nós vamos ao sacerdote pedir que ele conserte sua mão." E o outro fala: "Isso, depois nós vamos." E ele fica meio depressivo e o Prota diz: "E quem disse que vocês podem ir?" Então o que estava com a adaga avança dizendo: "Seu desgraçado, você se esqueceu que nós somos mais velhos que você?" E apunhala o Prota, bem na barriga. Só que ele fica na dúvida e olha a ferida aberta e pensa: "Ué?" Então o Prota fala: "Eu acho que vocês se esqueceram. Aqui é a Casa Baskerville. A idade não importa, contanto que você tenha força e talento." E agarra a mão dele e a torce. E ele fica em choque, morrendo de dor. E o Prota fala: "Então vamos brincar um pouquinho, vamos, irmãos?" Então ele diz: "O quê? Os rumores. Então os rumores eram verdade?" E o Prota acerta uma direta bem na boca dele. E os seus irmãos dizem: "Irmão mais velho!" Enquanto ele cai no chão. E o outro avança: "Seu desgraçado!" E o Prota acerta uma bicuda bem na cara dele, só pra ele ficar de boa. E o que foi mordido fala: "Ai meu Deus." E o Prota diz: "Não fiquem com medo. Vocês podem se curar se forem tratados logo. Mas eu acho que não vou deixar que saiam tão fácil dessa vez." E pega a adaga no chão e diz: "E nesse ritmo vocês acabarão aleijados pelo resto da vida. Então vou ser generoso e deixar um dos três ir." Então um deles diz: "Sério?" Aí ele fala: "Qual de nós você vai liberar?" Então os três ficam morrendo de medo, afinal acabaram de levar uma surra, nem conseguiram relar nele. O Prota diz: "São vocês que escolhem." E joga a adaga no chão. Isso significava que eles teriam que escolher quem ia sair. E não seria de um jeito bom. E o Prota fala: "Não vou esperar muito, então escolham logo. Pelo menos um dos três precisa viver, não é?" E pega e sai. E deixam os três ali pensativos. Um olha pro outro e eles começam a brigar entre si. E o Prota pensa. E com isso o tridente dos Baskerville colapsou sobre si mesmo. Então é mudado de cena e vemos Barrymore, o mordomo. Patriarca, houve outro conflito com o clã Morg, nas minas de Rubi. O clã Morg está dizendo que a mina fica no território deles. Então o patriarca diz: "Teremos oportunidades de discutir isso com eles em breve. O clã Morg virá até nós. De qualquer forma, tem mais alguma coisa para falar?" Então Barrymore diz: "Sim, sobre a mais recente avaliação intermediária do Castelo das Crianças." E o patriarca diz: "Pode dizer." Então Barrymore fala: "O jovem mestre Vicker ficou em primeiro na prova escrita." Então o patriarca diz: "Nossa, foi mesmo?" Então ele fala: "Quando são as provas práticas?" E Barrymore diz: "Daqui 5 dias." Os cavalheiros guardiões do Castelo das Crianças partiram em uma viagem para prepará-las. Então o castelo deve estar totalmente vazio agora. Então Barrymore diz: "Patriarca, temos uma coisa que eu preciso falar sobre o castelo. Houve uma briga grande entre os jovens mestres recentemente." Então o patriarca diz: "Hã? Uma briga? Quantos morreram?" Então ele fala: "Nenhum, mas todos os dentes do mais velho dos trigêmeos foram danificados. A mandíbula do gêmeo do meio foi amassada e um pedaço da mão do mais novo foi arrancada." Então ele diz: "Eles foram tratados e já se recuperaram, mas também sofreram muitos danos mentais." E o patriarca diz: "Eles não eram os próximos? Então duvido que eles tenham tido uma briga interna." Então Barrymore diz: "Eles na verdade brigaram com um dos outros irmãos. A pessoa que os deixou naquele estado foi um irmão 1 ano mais novo que os três.
O jovem mestre que ficou em primeiro lugar na prova escrita que acabei de falar foi o mestre Vicker. Então Hugo fica surpreso. Então vemos o Prota chegando ao escritório de Hugo. Então Hugo fala: "Você cresceu bastante, hein, Vicker?" E o Prota fala: "Boa tarde, patriarca." Então Hugo fala: "É, patriarca, realmente, eu sou mesmo, né? Fiquei sabendo que você feriu os trigêmeos na classe avançada." E o Prota fala: "É, mas eu fiquei sabendo que eles receberam um tratamento médico, não foi?" Então Hugo fala: "Eu não estava falando dos danos físicos, mas sim como você feriu os corações deles. Desde aquele dia, eles começaram a comer separadamente e pararam de se falar. O ataque triplo deles era uma obra de arte, mas por sua causa, agora eles estão separados." E o Prota fica quietinho. Então o Hugo fala: "Você não acha que fez algo de errado?" Então o Prota diz: "Errado? O que eu poderia ter feito de errado?" Então o Hugo fala: "Você deixou seus irmãos mais velhos naquele estado." Então o Prota, com uma cara de pesco-tapa, fala: "Mas eu sou mais forte que ele. Então, como alguém mais forte poderia cometer um erro?" Então Barrymore fica suando frio e Hugo diz: "Seus irmãos vieram até aqui antes de você e bondosamente te perdoaram. Você não sente nenhuma culpa mesmo?" E o Prota diz: "Me perdoaram?" Então ele vê uma recordação na cabeça do Prota. "Me lembro de uma época em minha vida passada. A última filha de um clã que sucumbiu perante os Baskerville veio falar diretamente com Hugo. Ela, que havia se tornado uma freira depois de todos aqueles anos, veio dizer que o perdoava. Então Hugo, depois de ouvir aquilo, Hugo respondeu que..." Então o Prota fala: "Acredito que o perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar." Então Hugo fica com um olhar de pesco-tapa, sorri e diz: "Força é justiça. Também significa que ser fraco é um pecado. Parece que você entende bem o lema da família Baskerville." Então o Hugo, todo sorridente, diz: "Barrymore." Então ele diz: "Sim, patriarca. Vá com ele até o armazém e dê comidas e dê ao Vicker tudo aquilo que ele desejar. Mas não seja ganancioso demais. Dê somente o que ele puder carregar." Então o Prota diz: "Então vou poder comer chocolate? Muito obrigado, patriarca." E os dois saem da sala. E o Hugo diz: "Filho, você saia bem nas próximas provas, hein?" E o Prota fica nervoso e o completa: "E não perca a ninguém da família principal." Então o Prota fica em choque e diz: "Sim, patriarca." Então vemos que eles chegaram até o armazém e o Barrymore diz: "Esse é um chocolate que as jovens garotas do clã Morgue gostam. É um produto da mais alta qualidade, que adquirimos com muita dificuldade." Então o Prota diz: "Não preciso de nada processado." Então Barrymore fala: "Hã?" E o Prota completa: "Quero só as sementes de cacau. Elas têm um sabor bem forte." E o Barrymore diz: "Está falando das sementes não processadas?" Então vemos as sementes. Então o Prota pega e coloca uma na boca. E um dos chefes diz: "Essas são as sementes sangrentas. Um tipo de semente de cacau com um sabor bem forte. Cada grão é o bastante para fazer 100 litros de chocolate." Então o Prota termina de morder com uma cara meio nojo. Afinal é bem amargo. E o Barrymore diz: "Não posso acreditar que ele está comendo aqueles grãos tão amargos e puro ainda. Ele deve amar mesmo o sabor de chocolate." Jovem mestre Vicker, ele está levando em consideração as palavras do patriarca, de só levar o que puder carregar. Por isso, ele pensou nesse método de comer tanto chocolate quanto pudesse dentro dos perímetros do armazém. Que rapaz esperto. Então o chefe fala: "Jovem mestre, quer que a levemos para o seu quarto depois de serem processadas?" E o Prota fala: "Não preciso processá-las. Eu vou levar assim mesmo." Então o chefe fala: "Hã?" E o Barrymore pensa: "Ele tem mesmo uma personalidade única, hein?" Vicker não queria os chocolates para comê-lo. O propósito desses grãos se revelaria em breve, na prova prática que aconteceria em 5 dias. Então o Prota pensa e diz: "Quando esse dia chegar, um incidente sem precedentes assolará os Baskerville." O clã Baskerville era chamado de Clã dos Berserkers pelo mundo inteiro. As suas crianças, nascidas lá, tinham que passar por um difícil programa de educação.
Elas tinham que escalar montanhas como treino de resistência logo depois de aprenderem a andar, e o descanso não era permitido fora dos horários designados. Na hora de dormir, eles teriam que dormir junto com o cadáver de uma criatura demoníaca, ou junto de uma criatura demoníaca bebê, para que fossem capazes de se adaptar ao terrível ambiente. Assim que este período acabasse e eles completassem 8 anos, os jovens cães de caça enfrentaram avaliações extremamente horríveis e difíceis, e por isso que o clã Baskerville começou a ser chamado de Clã dos Berserkers. Então, vemos a avaliação prática, teste de sobrevivência. Assim, os jovens cães de caça se reuniram na montanha Lerogue, uma montanha infestada de criaturas demoníacas que foram capturadas nas fronteiras do território. Então vemos o instrutor conversando. Jovens mestres, o que se deve fazer nesta avaliação prática é simples. Então vemos que seu nome é Instrutor de Classe Baskerville, Pavlok Van Baskerville, vocês entenderam. Sobrevivam aqui por um mês e caçem fortes criaturas demoníacas. Vocês só precisam ter essas únicas duas coisas em mente. Vocês serão recompensados com 10 pontos se conseguirem salvar a vida de alguém, 30 pontos se salvarem a vida de alguém sem sofrer ferimentos graves, 50 pontos por sobreviver eliminando outro jovem mestre, 70 pontos por criaturas demoníacas e sobreviver, e 90 pontos se cumprirem todas as condições faladas de antemão. Além disso, um broche foi entregue a cada um de vocês. Roubar o broche de outras pessoas resultará em pontuação extra, e 0 pontos se você morrer. E se não tem como conseguir 100 pontos, espero que todos vocês mantenham os ensinamentos do Sr. Hugo em mente. Abaixar a guarda resultará em morte imediata. E aconselho que não deixem a área restrita, já que a montanha Lerogue há muitas áreas perigosas que não foram exploradas ainda. Eu recomendo que permaneçam dentro da área que contém as criaturas demoníacas que nós mesmos subjugamos. Os Cavaleiros Guardiões irão secretamente pontuar vocês durante o período de testes. Então vemos dois figurantes conversando. Ei, aquele não é o cara que ficou submerso no rio Stygia por 7 minutos? E outro diz, há também rumores de que ele matou 2 serpentes venenosas enquanto estava no berço. Eu ouvi que ele também conseguiu nota máxima na avaliação escrita. Vamos ver se ele também consegue se sair bem na avaliação prática. Então o Prota pensa, Montanha Lerogue. Faz tempo que não venho pra cá. Então vemos os trigêmeos em choque, tentando não olhar pro lado do Prota, afinal eles lembram da surra que levaram no passado e ainda há muitas marcas mentais. Então o avaliador diz, esse é o sino de indicação do início da avaliação. Rezo para que tenham sucesso. E balança o sino. Então todos os cadetes que estavam ali saem correndo. E um pensa, preciso garantir uma pontuação vantajosa primeiro. Vou para o lugar onde encontrei o exame no ano passado. Então os outros dizem, não há regras dizendo que temos que sobreviver sozinhos. Nós só precisamos seguir ele e roubar seus pontos. Então os trigêmeos dizem, garantam aquela área primeiro. E o outro diz, não me dê ordens. E o terceiro fala, eu vou sozinho. Então se concentrem em si mesmos. Porque a confiança dos três foi ferida muito forte pela vez que eles apanharam pelo Prota. Então o instrutor fala, já começou? E pensa, a avaliação não encoraja matar uns aos outros. Não é proibido, mas simplesmente não encoraja. E já que há uma dedução de pontos por mortes específicas, todos tentarão ao máximo matar uns aos outros com as próprias mãos. E vemos já um figurante caído aos lobos e o outro só observando com o broche na mão. Então o avaliador diz, bem que os Cavaleiros Guardiões, observando a situação, provavelmente não vão garantir que as mortes se mantenham no mínimo. Então vemos um cavaleiro escondido observando o Prota e pensa, aqui é perto de uma área não explorada,
O quão longe você pretende ir, jovem mestre Vicker? Ele é um gênio que tem mostrado excelentes habilidades desde a infância. Estou ansioso para ver o que ele irá mostrar. Então o Prota pensa, é por aqui? Ele pega um galho e diz, esse solo deve ser macio bastante. Agora já decidi, vou ficar aqui por enquanto. Está na hora de eu curtir as minhas férias. Então o cavaleiro escondido diz, o quê? Férias? Então o Prota começa a pegar gravetos. E vemos que seus irmãos já estão lutando enquanto ele tá lá de boa. Ele tá brincando de largados e pelados, só que sem pelados, porque ele não quer levar um exposit, ele não é besta. E vemos os trigêmeos avançando sobre um monstro que parece ser um urso sangrento. E o Proto tá lá, fez sua cabaninha, sossegado de boa, e o cavaleiro olha e pensa, hã? Tudo que ele tem feito é dormir e cavar buracos por vários dias, e além disso, ele só caça por comida e reúne lenha. Ele só está planejando se esconder aqui e passar o tempo? Os rumores dele ser um gênio eram falsos? Ah, então provavelmente não há motivos para que eu vigiá-lo, já que ele só vai se esconder e sai dali. E o Prota estava em calma e percebe que o cara saiu e diz: até que fim, hein? Então o Prota pensa: acampar é um pouco nostálgico. E vem uma memória da sua vida passada. E um companheiro seu dizendo: ei, líder, grãos de cacau é a melhor coisa para remover cheiro de carne, especialmente grãos sangrentos, bem concentrados. Então Prota joga esses grãos sangrentos de cacau no fogo e deixa-nos queimar. Para quem não lembra, esses são os grãos que ele ganhou como recompensa de ter batido nos trigêmeos e não demonstrar nenhum remorso. Então ele diz: o obstáculo se foi e meus preparativos já estão prontos. Está na hora de começar a caçada. E vemos que os buracos que ele tinha cavado, na verdade, eram armadilhas com estacas de madeira no fundo. Então, se passam alguns dias e o Prota começa a caçar lá dentro da área não explorada. E ele diz: além daqui, é uma área que não foi explorada ainda. Então, estas partes são basicamente o meu jardim de quando eu era um batedor. Um cheiro forte que gruda no olfato, raízes mortas e queimadas. Eu temo que o habitat daquela coisa seja por aqui, não é? Então ele exclama e olha para o lado e vê aqui um excremento queimado. Isso aí é depois de um churrasco de domingo. Aí aquele tolete que não desce na patente, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês comem. Então ele diz: há apenas uma criatura por aqui que cria tal excremento. Não são vocês. Então ele completa dizendo: eu fiquei cansado deles durante meus dias de batedor, mas vendo um agora é bem satisfatório. O cão do inferno. E vemos aquele cão do inferno em cima de uma pequena rochedo. Então vemos a janela de status desse cão do inferno. E de status não, de descrição, né? Ranking de perigo B+, tamanho 3 metros, localização Montanha Lerogue. Um cão que carrega o inferno em sua boca. Tem muita gente que carrega o inferno na boca por aí também, vocês tomam cuidado. Cuidado com as amizades. Como ser que traz o desastre àqueles que o encontram. Mesmo uma única mordida pode causar a morte. O fogo sulfúrico que sai de sua boca e olhos que se originam das profundezas extremas do inferno e não podem ser apagados, até que a vida designada como combustível se incinere completamente. E vemos a face linda desse cão do inferno. E acabou. E para você que ficou até aqui agora, muito obrigado. Eu agradeço demais por ter assistido o vídeo inteiro. Se estiver gostando do conteúdo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. E espero que a gente continue com essa cooperação daqui para frente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!